Meus queridos, vamos falar de transformação de deformações agora. A gente já estudou, possivelmente você já viu a aula sobre transformação de tensões. Transformação de deformações, eu diria para você que é quase a mesma coisa. Para não falar a mesma coisa, agora onde era tensão normal vira deformação específica, normal, axial, e onde era tensão de cisalhamento vira a deformação de cisalhamento, só que dividido por 2. Vocês vão ver que o único detalhe é que onde existia tensão de cisalhamento, vira deformação de cisalhamento dividido por 2. Concepção da ideia, do contexto teórico, é a mesma. A gente tem aqui, num estado aqui plano de deformações, onde tem aqui restrição de deformação em relação a um eixo, em relação a uma direção, εz, que é o eixo adotado aqui, vai ser 0, assim como gama zx e gama zy e seus respectivos gama xz e gama yz. Tudo isso também igual a 0. Então a gente tem aqui um estado plano de deformações no ponto Q. Claro, sob a ótica do sistema de coordenadas xy, habitualmente orientado dessa forma. Se eu rotaciono isso num ângulo θ, eu tenho, então, novas deformações calculadas em torno do meu eixo x', aliás, na direção do meu eixo x', y, na direção do meu eixo y', e a tensão gama x', y' também calculada da mesma forma. Aqui, a gente escreveu do mesmo jeito que escreve para a transformação de tensões principais. Veja que onde tinha tensão de cisalhamento, a gente entra com a deformação desse cisalhamento dividida por 2. Eu destaco exatamente isso aqui. Isso aqui é a transformação de tensões, transformação de deformações. Tudo que era tensão normal virou deformação axial. Tudo que era tensão de cisalhamento virou deformação de cisalhamento dividido por 2. Então as equações são semelhantes, basta substituir tensão por deformação, tensão por deformação, tensão axial, cisalhamento por meio de deformação de cisalhamento. E aí vale uma observação importante. Quando nós falávamos de estado plano de tensão, estado plano de deformação, o que é? Estado plano de tensão é um estado onde eu não tenho tensão em uma das faces do meu cubo, geralmente na direção adotada como z. Não, um estado plano de tensão não gera um estado plano de deformação, porque um estado plano de tensão me dá deformação na direção z. Então, o estado plano de tensão não gera estado plano de deformação. O mesmo vale para o estado plano de deformação. Um estado plano de deformação, ele não tem deformação na direção z, mas ele tem tensão na direção z. Então, um estado plano de deformação não gera também um estado plano de tensão. Então, uma coisa não leva a outra. Agora, quando eu falo de planos principais, aí sim, planos principais de tensão são os mesmos planos principais de deformação. Porque se o plano principal tem como característica cisalhamento nulo, é óbvio que ele também terá deformação de cisalhamento nulo. Então, para o que vale num plano principal, se eu falo que o plano principal de tensões tem que ter tensão de cisalhamento nulo, e eu falo que um plano principal de deformações tem que ter deformação de cisalhamento nula, então as duas são a mesma coisa, porque tensão de cisalhamento nulo leva a deformação de cisalhamento nula, ou vice-versa, deformação de cisalhamento nulo gera tensão de cisalhamento nulo. Obviamente, nós estamos falando tudo dentro da validade da lei de Hooke, das tensões proporcionais às deformações. Então, eu posso escrever que tal xy é igual ao meu g, que é o módulo de elasticidade transversal do material, vezes gama xy, que é a deformação de cisalhamento. Como isso aqui nunca é zero, se esse cara é zero, esse cara obrigatoriamente tem que ser zero. E eu posso também, assim como nas tensões, eu posso fazer o meu círculo de Mohr para deformação. O que muda, Guilherme? Praticamente nada, as expressões para o raio são a mesma, para a deformação média e para o raio são a mesma, para a deformação máxima e mínima também é a mesma. A única coisa que muda é que antes o cisalhamento máximo era igual ao raio, agora a deformação máxima de cisalhamento é igual a 2 vezes o raio, ou igual ao diâmetro do maior círculo que eu posso, do maior círculo de Mohr. O que eu falei para vocês? Onde tinha tensão de cisalhamento, eu substituo por deformação de cisalhamento dividido por 2. Fazendo isso,
como aqui antes tinha tensão de cisalhamento máximo igual a raio, eu substituo esse cara por deformação de cisalhamento máxima dividido por 2 igual a raio. O que eu faço? Deformação de cisalhamento, então, máxima é igual a 2 vezes o raio, que é igual o diâmetro. Só isso que a gente tem. Temos também, obviamente, aqui eu reitero que um estado plano de tensão não, via de regra, não resultará no estado plano de deformação, porque a gente tem, apesar de não ter deformação, apesar de não ter tensão em Z no estado plano de tensão, por conta da lei de Hooke generalizada, eu consigo calcular a deformação em Z, então existe deformação em Z, existe um estado triaxial de deformação, quando eu falo de estado plano de tensão, mas as direções principais são as mesmas. E o mesmo vale para a deformação de cisalhamento máximo, o mesmo que valia para a tensão de cisalhamento máxima. Eu sempre pego o maior círculo de Mohr e, no caso das tensões, o raio dele seria a maior tensão de cisalhamento. Neste caso aqui, o diâmetro, o maior diâmetro, é a deformação máxima de cisalhamento. Respira, porque isso aqui é muito, assim, repetitivo. É tudo que você viu em tensão, agora vale para deformação, com exceção deste dividir por 2 aí no cisalhamento. De resto, é a mesma coisa. Tem uma novidade. Não tem a ver com transformação de tensões, mas tem a ver com encontrar as direções, as deformações e as respectivas tensões, por exemplo, no ensaio, na hora de fazer o monitoramento de edificações já construídas, de pilares, de vigas que já estão ali construídas, a gente tem o hábito de colocar, de utilizar metodologias de monitoramento, né? E colocam equipamentos para verificar as deformações, já que, como é que a gente mede tensão em uma peça já construída? Na verdade, a gente mede as deformações e infere quais foram as tensões ou quais são as tensões que levam àquelas deformações. Isso é utilizado com a ajuda de extensômetros. É uma forma de monitorar o comportamento de estruturas. Quando a gente faz um monitoramento em campo, né, de estruturas construídas. E a gente geralmente instrumenta pelo menos três extensores num arranjo para descobrir o estado de tensão em um ponto. Então, se eu quero saber o estado de tensão em um ponto, eu coloco 3 extensômetros. E o que acontece? Quando esse material se alonga, como ele tem um fio que conduz a eletricidade, quando ele se alonga, o comprimento do fio do extensômetro vai aumentar e, consequentemente, o diâmetro aumenta. Ou seja, eu aumentei L, que é o comprimento, diminui o diâmetro. Lembra do ρL sobre A, alguma coisa assim, que é da resistividade do material? Se ele se alonga e diminui sua área, ele conduz a eletricidade com mais dificuldade. Então a resistência dele diminui. Aliás, a resistência dele aumenta. Ele tem uma variação da resistência daquele elemento que tem um condutor ali, né? um condutor, um fio condutor dentro dele. Então, se ele alonga ou se ele encurta, isso gera variações, oscilações elétricas, transformadas ali, claro, em impulsos que vão nos dar a medida do quanto ele que deformou, é uma medida indireta da deformação, né? E, consequentemente, da tensão. Convenientemente, se eu quero se eu quero descobrir aqui, geralmente, adota-se 3 direções distintas. Um caso particular é adotar a direção logo x, y, e uma outra a 45 graus para pegar o cisalhamento. Depois de descoberto isso, eu vou ter, obviamente, que as minhas incógnitas são sempre deformação em x, deformação em y e gama xy. Se eu sei isso, eu sei a deformação em qualquer direção. Então, se eu tenho 3 medidas de qualquer direção, eu também consigo chegar, ou seja, 3 equações com 3 incógnitas, que é εx, εy, gama xy. Então, posso chegar às, inclusive, deformações e depois as tensões que as geraram através da lei de Hooke generalizada, e através de ensaios eu consigo então determinar qual é o nível de tensão ao qual aquele material está submetido. Rapidamente, para você entender isso daqui, não cai muito em prova, mas de repente pode ser que caia uma forma de instrumentação de estruturas e o que são as rosetas de deformação. Beleza? Vamos então resolver
Questõezinhas rápidas, só para fixar o conteúdo.